E tu, José Manuel, criticaste muito a nomeação de Mário Centeno. Estes últimos 5 anos permitem-te mudar de opinião? Ou confirmá-la? Não, não creio que mude de opinião. Não quer dizer que tenha questões técnicas a discutir em relação à atividade de Mário Centeno como governador do Banco de Portugal. Houve alturas em que ele, enfim, posso ter tido dúvidas, mas eu não sou suficientemente conhecedor para poder criticar uma coisa ou outra, e há muita atividade do Banco de Portugal que nós, felizmente, não conhecemos. Quando eu digo felizmente, é quando conhecemos é mau sinal. Portanto, e houve aqui períodos em que discutimos muito o que tinha ou não tinha sido feito. Ora bem, a questão da passagem de um governo para o Banco de Portugal, no caso de Mário Centeno, como te recordas, em Portugal não foi inédito. Houve outros casos anteriores, não tão evidentes, porque talvez com exceção de Miguel Beleza, não tenho a certeza, mas nenhum era ministro, e sobretudo um ministro durante tanto tempo, e um ministro com tanta atenção com o anterior governador, como tinha acontecido com Mário Centeno e Carlos Costa. Portanto, era uma situação diferente, e sobretudo havia uma coisa que também era diferente. Portugal não estava ainda no Eurosistema, e o sistema de independência do Banco de Portugal não era exatamente o mesmo. Portanto, enfim, isto foi evoluindo, e a percepção de que a independência dos bancos centrais é de facto crucial, foi algo que nós fomos ganhando consciência disso. Nós éramos eu sou do tempo em que o Primeiro-Ministro ia à televisão anunciar a desvalorização das moedas. Portanto, lembro-me de Mário Soares a fazer isso uma vez, naqueles momentos de crise. Portanto, e penso que foi Sá Carneiro que valorizou até. Portanto, havia a política monetária cabia a política monetária cabia aos governos, quer dizer, cabia aos governos, fazia parte das suas competências, e vendo que havia articulação com o Banco de Portugal, mas cabia aos governos. Agora é diferente, e ainda bem que é diferente, porque nós podemos discutir a missão do Banco Central, a principal missão do Banco Central Europeu, de que faz parte do Banco Central, portanto, que no fundo é a grande autoridade. O Banco de Portugal não é uma delegação do Banco Central Europeu, mas é uma parte desse sistema, é o controle da inflação. Nós percebemos o que é que uma inflaçãozinha é capaz de fazer à sociedade, agora com o Covid, mas é mesmo uma inflaçãozinha. Nós chorámos, gememos, gritámos já nem sei qual foi o máximo que a inflação que tivemos neste período, mas foi para aí 5%, ou coisa assim do género. Eu sou do tempo dos 30%. Sim. Em Portugal, sim, mais de 30%. 82, 83, era como estava. Sou do tempo em que baixar dos 10% era um objetivo dos ministros das Finanças. Miguel Cadilho, por exemplo, depois não conseguiu cumprir naquele ano, ficou para o ano seguinte. Portanto, eu lembro-me nessa altura de ter ido à Alemanha, e eles nós tínhamos 30, eles tinham para aí 2 ou 3. Eu achei, como é que é possível viver num mundo assim? Pronto. E de facto nós agora vivemos num mundo assim. Podemos discutir se essa devia ser a única emissão do Banco Central. A Reserva Federal Americana também tem como missão o crescimento, e portanto gera as taxas de juros e a política monetária de forma diferente do Banco Central Europeu, porventura de forma um bocadinho mais agressiva, mas nem sempre estão de acordo. O Presidente fica contente. Neste momento o Presidente não está nada contente. E já aconteceu com presidentes anteriores a mesma coisa, não é? Portanto, não é um trampismo ter tensões com o Presidente da Reserva Federal. E nós sabemos que há países que não é assim, são os governos que mandam, e as coisas por regra não correm bem. Turquia, por exemplo. Neste caso da inflação, isso aconteceu muito. Portanto, esta independência é importante para garantir que não há captura pelo sistema financeiro, pelos bancos, mas também é importante para garantir que há independência face aos governos na política monetária. Ora bem,
por isso é que a passagem diretamente de um lado para o outro é totalmente desaconselhável, não é proibida, mas é totalmente desaconselhável, até porque ter algum sentido crítico era importante. E aquilo que Mário Centeno deu sinais evidentes durante o período em que foi governador é que ele não apenas não tinha muito sentido crítico de tudo aquilo que fez como Ministro das Finanças, como, pelo contrário, escreveu uns editoriais, coisa que não existia antes, nos boletins do Banco de Portugal, textos do governador, que em boa parte eram defesas do seu legado. Isto não é o que se espera de um governador do Banco Central. Não é o que se espera, definitivamente. O Banco Central tem opiniões, faz um boletim, faz estudos, aliás, tem capacidades, designadamente no seu gabinete de estudos, que em muitos aspectos, em termos de competência e de qualidade, rivalizam ou até superam as das universidades. Tem quadros que são dos melhores pagos, dos mais bem pagos do país, ganha-se muito dinheiro no Banco de Portugal, portanto não é só o governador que ganha muito dinheiro, de uma forma geral os quadros são bem pagos. É em consonância com o BCE, não é? Com valores de referência daqueles? Não tenho a certeza seja tudo determinado pelo BCE, mas uma parte é em consonância com o BCE. Ora, nós sabemos, ordenados europeus em Portugal são grandes ordenados. São grandes ordenados. Eu creio que na altura até se discutiu que eu não tenho a certeza, já não me recordo e não fui verificar, que o governador do Banco de Portugal ganhava mais que o Presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos. Porque os ordenados dos Estados Unidos não são assim tão elevados para estes cargos, não é? Portanto, mas agora, feita essa questão, o Banco de Portugal tem os seus estudos, tem os seus boletins, tem as suas previsões económicas, tudo isso é importante, mas temos de ter as garantias de que isso não é feito com base numa agenda política. E nunca tivemos a certeza, como Mário Centeno disso, e nunca tivemos a certeza porque ele vinha do governo anterior diretamente, porque houve uma altura em que ele podia ter sido primeiro-ministro, nós não sabemos a história toda, mas que esteve em cima da mesa, foi quando António Costa se demitiu. António Costa demitiu-se, não queria eleições, porque o PS provavelmente ia perder como perdeu, e tentou que ficasse um primeiro-ministro do Partido Socialista, indicou aparentemente ao Presidente da República o nome de Mário Centeno, terá falado com Mário Centeno que não se pôs de fora, e um dos sinais disso mesmo é uma entrevista que ele deu ao Financial Times, que depois teve que, até um bocado atabalhoadamente, vir corrigir. Não desmentiu, mas corrigiu o sentido, digamos assim, a interpretação que estava a ser dada da entrevista, o que é sintomático. E, finalmente, durante meses, alimentou ou não cortou cerce a especulação de que poderia vir a ser candidato à presidência da República, coisa que eu devo dizer que não pus completamente fora ainda. Não, ainda não? Ainda não. Ele já disse que não seria, que não estava no seu horizonte, mas com as sondagens de hoje e o caminho tão aberto... Pode alegar que as circunstâncias mudaram se não for reconduzido. Exatamente. Pode alegar isso mesmo e, portanto, não sei. Há uma coisa que eu, enfim, não tem sido muito evidente, mas ele inaugurou também algumas práticas que nós até poderemos considerar louváveis, mas que neste quadro de alguém que está com um pé de um lado e um pé no outro, são no mínimo discutíveis, que começou a ir às escolas secundárias, fazer palestras, tirar selfies, e aparentemente... Ele é bom a fazer isso. Ele é bom palestrante, é muito empático, é didático. Eu não sei como é que ele funcionará num discurso em que seja confrontado com opiniões diferentes. E desse ponto de vista, se calhar enganou-se na carreira, porque podia ter sido se tivesse sido para a universidade, era professor catedrático. Como em monólogo é muito bom. Não sei como é que poderá ser, porque não é uma pessoa que esteja habituada a ser confrontada, nem parece que goste de ser confrontada. Agora já assisti a 2 palestras dele e posso dizer que é muito eficaz e muito bom. Sim, não, isso é verdade. Agora, quer dizer,
também não estou a dizer que os textos deles eram maus. Sim. Agora, a questão é saber o que se faz no lugar onde se está. E ele, desse ponto de vista, liderou também o banco de uma forma que eu diria praticamente autocrática. O Banco de Portugal é muito fechado. Sempre foi. Aqui não há novidade. Se nós queremos, por exemplo, pedir uma opinião, pedir uma colaboração a um quadro do Banco de Portugal, mas não estamos a falar de quadros, não estamos a falar de governadores ou vice-governadores. Estamos a falar daquelas pessoas todas que trabalham naqueles gabinetes de estudo, algumas delas muito competentes, algumas delas que também são professores universitários, mas que não podem. Mas coisas tão simples quanto literacia financeira. Estou a falar de um caso evidente. Acho que o Zé Manuel estava de férias e tínhamos pensado fazer aqui um contracorrente sobre literacia financeira, que é a coisa mais inócua do mundo, não é? Vai entrar nos currículos no currículo sim, da cidadania. Sim, tinha a ver com os miúdos, aquelas coisas. E o Banco de Portugal foi pedido autorização e para que houvesse uma colaboração, até porque eles têm um gabinete de estudos disso. Tem essas coisas todas. Como o que é que se podia fazer, não se podia fazer. Aparentemente só o governador é que podia fazer isso. E depois, digamos, algumas... mais estávamos a pedir ao governador. Sim, claro. Agora, nesta fase final, ele tomou algumas decisões que são, eu diria, no mínimo controversas. No mínimo. Portanto, uma, estamos a discutir, se calhar até vamos discuti-la no Parlamento, o CDS pediu isso, que é digamos, a decisão sobre a futura sede. É uma história longa, a história da futura sede. É certo, o Banco de Portugal tem de facto várias instalações em Lisboa, tem umas instalações muito bonitas na Baixa, que são as calas que eu conheço melhor, mas tem outras instalações também que eu já lá estive na Almirante Reis, mas que é um edifício assim já um bocadinho antiquado, digamos assim. Portanto, e há 30 anos que anda a pensar em mudar de sítio, e em Portugal, sempre que a gente quer construir uma coisa um bocadinho maior, levanta-se 300 mil problemas e, portanto, são histórias que não acabam. Depois as pessoas surpreendem-se por não se construírem casas, por não se fazerem certo tipo de coisas. Quer dizer, quando para abrir uma garagem é preciso um estudo de impacto ambiental, portanto, já não falo dos estudos arqueológicos e disto e daquilo e daquele outro, não é? Portanto, é sempre tudo e cada dono daquele pelouro não abre mão de nada. Bem, portanto, mas isso é outra discussão que temos tido aqui muitas vezes. O que é facto é que aquilo durou muito tempo, já teve várias localizações, agora a opção é a opção tomada com compromissos, com sinal pago, é os terrenos da Feira Popular. Falámos muito disso aqui ontem, hoje vamos ter aqui o Luís Rosa também a explicar um pouco melhor essa história, mas implica riscos grandes, porque não está garantido que possa ser feito naquela forma, naqueles termos, com as garantias com as condições de segurança indispensáveis, e ao mesmo tempo que há estes receios, houve o habitual espetáculo Mário Centeno, que é fez o compromisso e depois foi à obra, ou ao princípio de obra, ou ao remédio de obra, deitar umas colheres, nem é umas pás, é umas colherzinhas de cimento para dentro de um buraco, lançou a primeira pedra, levou o Conselho de Governadores com ele e no fim deixou lá uma placa, como a dizer que já não é inaugurou, deitei aqui uma pá de cimento, não é bem assim que diz, mas é mais ou menos, mas é de facto o que aconteceu. Fez foi com uma equipa de vídeo, foi com fotógrafos, enfim, pronto. Eu sou o centro do mundo, o meu umbigo é mesmo o centro do mundo. Ao mesmo tempo que isto sucede, notícia também de ontem, fez algumas nomeações para dentro do Banco de Portugal, no mínimo controversas. Portanto, uma delas, porventura a mais controversa, é a escolha de Álvaro Novo para diretor do gabinete do governador, e interrogar-se-á, bem, o diretor do gabinete do governador, que é alguém que vai trabalhar diretamente com o governador, é nomeado por um governador que está de saída? Ou que toda a gente que se julga que está de saída, quer dizer, pode ser que no fim do dia não acabe... Será que Centeno sabe alguma coisa que nós não sabemos? Será que ele sabe alguma coisa que nós não sabemos? Bem,
é no mínimo estranho. Há aquela explicação de deixar o terreno minado, portanto, que não me surpreenderia conhecendo a personalidade, ou ter feito um jeito a uma pessoa que é das suas relações pessoais, que já colaborou com ele designadamente em livros, que esteve com ele, penso que até quando veio para o governo também lá esteve, num posto qualquer, e que com esta nomeação está mais uns tempos como diretor e com isso ganha direito a uma reforma um pouco mais elevada. Porque o mecanismo das reformas no Banco de Portugal é também particularmente generoso. Nós temos memória disso porque já houve casos que até tiveram repercussões políticas no passado. E não nos esqueçamos que eu creio que quando Cavaco Silva teve que optar pelas várias reformas que tinha, optou pela do Banco de Portugal, o que diz um pouco tudo sobre aquilo que estava em causa. Mas não ficou por aqui. Não ficou por aqui. Aqui há uns tempos ele tinha nomeado um seu antigo secretário de Estado, Ricardo Mourinho Félix, que eu devo dizer é uma pessoa muito competente, para lugares criados especialmente para ele no diretor de um departamento do Banco de Portugal que foi criado para o Ricardo Mourinho Félix, um departamento de Relações Internacionais e Cooperação, não sei bem o que é que estará a fazer, e agora, como se isso não chegasse, nomeou para vice-diretora do Departamento de Estatística a mulher de Ricardo Mourinho Félix. Mas não nomeou para tomar posse agora, nomeou para tomar posse em outubro, supostamente numa altura em que ele já não estará lá. Portanto, tudo isto, quer dizer, isto não é uma forma no mínimo leal de passar a pasta ao seu possível sucessor, a não ser, como tu dizes, que ele sabe coisas que nós não sabemos, mas, e que achamos pouco prováveis. Portanto, isto e muitas das coisas que ele fez quando esteve também na política levam-me a dizer que não é o governador que nós precisamos naquele lugar. Nós precisamos de facto de uma pessoa que não esteja permanentemente envolta em polémicas. E já agora, eu volto ao princípio de tudo, porque a carreira política de Mário Centeno começou por ele ter ficado zangado por não ter sido, foi o que a gente explicou, por ele não ter sido nomeado por Carlos Costa, o anterior governador, para diretor do Gabinete de Estudos. Ora bem, Carlos Costa. Exatamente, a responsabilidade foi de Rui Vilar, porque Rui Vilar é que era o presidente do júri que não escolheu, que indicou que a nomeação de Mário Centeno não era a escolha ideal, ou podia não ser a escolha ideal, não pela competência técnica, que é indiscutível, sim, mas por qualidades de relações humanas. Ou falta delas. Ou falta delas, exatamente, ou falta delas. E eu acho que estes anos têm provado que Rui Vilar foi presciente nessa avaliação. De facto, porventura, a qualidade das relações humanas de Mário Centeno não é o seu forte, gira tudo demasiado à volta dele, e por isso eu creio que não é bom que ele continue, e eu espero que nós, daqui a 2 dias, portanto estamos na quinta-feira, o governo cumpra aquilo que prometeu e nos diga quem é o seu sucessor e que não cumpra aquilo que deixou subentendido Montenegro este fim de semana, que é Centeno a suceder a Centeno. Creio que isso só sucederá se quem foi convidado, várias pessoas que foram convidadas ou pelo menos foram abordadas, não tenham podido vir, sendo que este terreno também foi minado, e foi minado por Mário Centeno. Porque Mário Centeno criou regras que tornam muito difícil, quer dizer, basicamente restringem o leque de possíveis nomeados a académicos que nem sequer tenham participado em conferências de bancos. Portanto, não basta ser académico, tem que ser um académico que nunca tenha ido a uma conferência num banco, mesmo sem ganhar dinheiro, se foi lá, se fez uma palestra, se deu um curso, mesmo sem ganhar dinheiro, está banido, está de fora. Portanto, fecha muitas possibilidades, não é? Que fecha imensas possibilidades, ou então ex-governantes. Não há muitos ex-governantes entre os eu tive ontem a ver, não consegui ver todos, mas vi alguns dos
governadores dos bancos centrais na Europa. Aquele lado, em Espanha, como é inevitável no governo de Pedro Sánchez, é um ex-governante, não é? Que até vem da solidariedade social, nem sequer vem das finanças. Mas, olha, em França é alguém que passou pelo BNP Paribas e que isso não o impediu de ser o governador do Banco de França. Portanto, não há uma regra europeia que diga isso. Eu acho que é de bom tom que não se passe da administração, quer dizer, que deve haver pelo menos um período de nojo entre ser a administração de um banco e ir para governador ou vice-governador do Banco de Portugal, porque é supervisor e supervisionado. Portanto, aqui tem que haver separação. Mas a forma como a lei foi feita, em condições típicas da geringonça, complicações, toda a gente a querer ser mais pista que o Papa, e aparentemente com o Partido Socialista, já com Mário Centeno de fora, acabar por impor uma solução feita à medida de Mário Centeno.